Amigos do canal Nascer Várias Vezes no YouTube. O nosso tema hoje é: a reencarnação é renascer protegido de si mesmo. Existe uma lógica na natureza, existe uma lógica na espiritualidade. Portanto, existe uma lógica na reencarnação. Vamos começar com uma frase aqui para você entender um pouco o que eu quero dizer. Muitas vezes as pessoas dizem umas para as outras assim: esquece isso, toca a sua vida. Essas coisas do passado estão te atrasando a vida. Ou seja, esquece isso, toca a sua vida. Essas coisas do passado estão te atrasando. Então, se na vida encarnada a gente fala às vezes um para os outros isso daí, o mesmo processo existe durante a reencarnação. Vamos supor nessa vida atual que tenha um raro ali que ele foi traído pela namorada. E aí esse cara termina com ela, tal, arranja uma namorada, arranja outra, e sua relação com todas essas namoradas começa a se tornar muito complexas pelos ciúmes, pela insegurança deles, baseado nos fatos que aconteceram com aquela outra namorada, vamos supor, de 5 anos atrás. Ou seja, aquele passado, aquele vínculo afetivo que começou 5 anos atrás, aquele trauma que aconteceu, aquela traição, está influenciando hoje na vida desse cara aqui, nesse exemplo que eu estou dando. Quando você pega um sujeito como esse, nós estamos falando de uma vida aí de 10 anos, 20, 30, 40 anos. Quando nós estamos falando da vida do espírito, nós estamos falando de experiências de vida de 100, 200, 300, 1000, 2000 anos. É uma quantidade brutal de informações gravadas nesse espírito. E como ele ainda é um espírito em evolução, nem sempre ele consegue fazer a limpeza, a higiene mental. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar um link para um outro vídeo que fala só sobre higiene mental e limpeza desses conteúdos internos, que ele é muito importante para a gente conseguir justamente tirar esse passado que está dominando o presente. Preste atenção. O que nós estamos dizendo até agora é que o passado se transforma em memória e essa memória começa a influenciar o presente, certo? Então, no exemplo que eu dei do cara traído lá há 5 anos atrás, ele teve um trauma que foi a traição, esse trauma entrou dentro dele e torna o namoro que ele tem hoje mais complexo, porque ele está vivendo o namoro de hoje mais o trauma do passado. Certo? Vocês entenderam isso? Ou seja, para ele viver esse namoro hoje em dia de modo sadio, torna-se muito mais difícil. Qual que é o ideal? Qual que é a melhor forma da gente lidar com essas memórias do passado? Resolvendo elas na própria encarnação. Quanto antes a gente resolver esses traumas, melhor para a gente. Por isso, por exemplo, que é tão importante o perdão.
é tão importante você ressignificar, é tão importante você desenvolver a compaixão, é tão importante você fazer todos os processos que vão te ajudar a desenvolver sabedorias. Por exemplo, desenvolver o desapego, desenvolver a gratidão. Todos esses fatores vão gerando um campo vibracional muito elevado que vão ajudando a dissolver, a resolver esses problemas que estão na sua memória. E isso é que você tem que entender. Eles fazem parte de você. Portanto, você pode trabalhar com eles porque você precisa superá-los. Isso nós chamamos de a higiene mental, a limpeza interior. Quando a gente faz essa limpeza interior, quando a gente faz essa higiene mental bem feita, você tem a memória, só que essa memória vai perder a sua força, vai perder o seu significado, vai perder a sua intensidade, porque você vai estar lidando com ela com sabedoria, com bom senso. Você tirou a carga de energia, a carga de sentimentos que existiam nessas memórias. Voltando aqui no exemplo que eu dei do rapaz traído. Ele vai, por exemplo, lembrar daquela traição. Só que aquela traição, em vez de ter um peso desse tamanho, vai passar a ter um peso desse tamanho. E com isso, o presente, quando ele tem lá uma outra namorada que não tem nada a ver com a história, esse namoro não vai ser contaminado por aquilo que aconteceu tanto tempo antes. Então, aumenta a chance da pessoa ter um vínculo sadio, ter um vínculo saudável, construir coisas boas, coisas nobres. Mas qual que é o maior problema que nós temos? Nós ainda somos espíritos imaturos. Nós ainda temos grandes dificuldades para realizar essa superação. Portanto, a gente vai acumulando dentro do nosso espírito uma série de, entre aspas, lixos. Uma série de experiências que foram vividas, mas que ainda não foram devidamente processadas. Agora, imagina só um espírito que tem 1000 anos e que está carregando, entre aspas, esse lixo de 1000 anos. E que, por causa da sua imaturidade, ainda não resolveu, ainda não processou devidamente grande parte desses conteúdos que foram acontecendo ao longo das suas experiências, seja no plano espiritual, seja nas outras encarnações. Observe bem, nós vamos acumulando crenças, traumas, vivências, experiências, sentimentos que precisam ser resolvidos. Mas eles não precisam ser resolvidos todos na mesma encarnação. E isso daí você vai entender agora. E principalmente com os exemplos que eu vou dar depois, vai ficar mais claro para você isso daí. Quando a pessoa vai encarnar, existe um planejamento. Nesse planejamento é determinado as missões de vida que essa pessoa tem que cumprir. Ou seja, as missões de vida são os objetivos prioritários que ela deve atingir numa vida encarnada. Então, por exemplo, uma pessoa pode ser mega orgulhosa e ter como prioridade trabalhar esse orgulho e desenvolver a humildade. Outro pode ser uma pessoa cuja prioridade vai ser trabalhar, sei lá, a inveja.
e assim por diante. Então a pessoa ela tem algumas missões de vida, que pode ser inclusive ajudar uma outra pessoa, quer dizer, pode ser muitas coisas, tá? Mas o que eu quero estar te dizendo é que esses objetivos têm que ser possível de serem atingidos. Ou seja, você só tem uma missão de vida que você possa cumprir. Ninguém, por exemplo, vou dar um exemplo absurdo para você entender, ninguém vai nascer aqui no Brasil hoje em dia com a meta de chegar e morar, sei lá em Mercúrio, no planeta Mercúrio, porque ele não pode atingir esse objetivo. Então, esse exemplo absurdo, só para você entender, não se dá missões de vida que a pessoa não possa cumprir. E para que ela possa cumprir as missões de vida dela, parte desses resíduos, desses detritos, desses conteúdos que ainda não foram processados, eles têm que ficar o quê? Inativos. Eles têm que ficar sem ação. Ou seja, quando você nasceu, você teve parte dos seus conteúdos do espírito inativos, de tal forma que você tenha condições de ter vivências mais sadias, vivências mais nobres, facilitar o seu aprendizado e, pensa bem, se ela está inativa, está bloqueado, então você também, nesse ponto específico, você não vai fazer a higiene mental. O que acontece? Você nasceu, viveu, aprendeu, desenvolveu experiências. Aí você vai morrer, você vai desencarnar. Voltou para o plano espiritual, essa inativação deixa de existir, só que você vai trazer mais o lado sadio que você desenvolveu aqui. Tudo bem? Dá para entender isso daí? Vai ficar mais claro no exemplo que eu vou dar. Mas você tem que entender que a facilitação tem a ver com você facilitar a conquista dos objetivos prioritários nessa vida. Essa conquista aqui vai significar coisas boas para você, recursos bons, mais sabedorias, melhor preparo, de tal forma que num futuro você tenha maior facilidade para resolver aquilo que precisou ser bloqueado. Então você está o quê? Adiando. Então essa é que é a ideia. A proteção significa, na realidade, que você está adiando a solução de partes dos seus problemas para outras encarnações. E nessa daqui você nasce protegido. O que acontece? Você vai desencarnar melhor preparado, com mais sabedoria. Agora, eu vou contar para vocês um exemplo que vai tornar muito fácil entender o que eu estou explicando agora. Principalmente porque você não pode esquecer que a natureza tem uma lógica, a reencarnação ela tem uma lógica. Se você está estudando lá o meu livro Nascer Várias Vezes e o meu livro A Espiritualidade no Dia a Dia, você já está entendendo como que é esse processo do fluir do espírito, tanto na hora que entra na encarnação, quanto no dia a dia da nossa existência e depois no retorno para o plano espiritual. Então vamos agora ver o exemplo. Esse exemplo ele é um exemplo real. Uma pessoa viveu uma situação, uma outra encarnação, de extrema violência. E ele só conseguiu superar esse processo quando ele se tornou violento também.
Então você imagina que ele estava numa situação numa área rural, aonde tinha ali os grupos matando as pessoas, e ele foi lá e quando vieram matar ele, a família dele, ele estava preparado e matou as pessoas ali, os bandidos, vamos supor assim. Não é exatamente isso, mas para ficar mais fácil para explicar. Supor que os bandidos vieram, ele foi lá e matou. Ou seja, ficou gravado na mente dele onde as soluções boas são as soluções violentas. Esse cara morreu, papapá, e renasceu numa outra situação, X qualquer. E nessa outra situação, que não era uma situação de muita violência, quando ele teve um problema, o que ele fez? Ele optou pela violência. Então, observa só, que foi se formando nele uma personalidade, um condicionamento, uma forma de resolver os problemas. Era muito fácil ele fazer a opção pelo uso da violência. E ele não conseguia sair desse ciclo vicioso durante as encarnações dele. Então, uma encarnação atrás da outra, ele, quando era colocado em situações difíceis, ele optava pela violência. Então ele só tinha uma solução dentro da mente dele e ele usava aquilo repetitivamente. Ele tinha que aprender outro caminho, mas aquele caminho era muito forte dentro dele, aquele caminho ele tinha muita confiança no uso da violência como forma de resolver problemas. Dentro de um planejamento de uma encarnação, ele, junto com os espíritos de luz, viram que existia uma grande dificuldade dele optar por outras formas de solução de problema. Então, o que aconteceu? Eles planejaram uma vida onde toda essa questão lidada à violência ficaria reprimida, ficaria escondida, ficaria, o termo certo, desculpa, não é reprimido, tá? Eu errei aqui, é até bom, nem vou arrumar aqui na edição. Não é reprimido, é inativo, é diferente, tá? Ficou inativado, eles criaram alguns bloqueios corporais para essa pessoa, então ele nasceu com um corpo mais fraco, com um corpo com algumas doenças, que lógico, isso daí iria atrapalhar se mesmo com aquela inativação ele conseguisse reproduzir esse comportamento. Então dificulta, lógico, você nasce fraquinho, pequenininho e doentinho, é mais difícil você optar pela violência física, né? Violência física eu estou falando, porque violência, fazer bullying, soltar a língua afiada, aí é outro papo. Mas aqui nós estamos falando de violência física. Vocês entenderam que nesse planejamento de vida ele nasceu tanto com o corpo planejado quanto com a inativação daquelas memórias, justamente para ele viver uma vida onde ele seria obrigado a desenvolver outras qualidades. Como, por exemplo, a capacidade de argumentação, a capacidade de diálogo, a criação de parcerias. Você tem muitas formas de se proteger sem utilizar da violência. Ou seja, presta atenção, quando aquela memória foi inativada, ele ficou protegido dele mesmo. Então ele renasceu, nasceu de novo, reencarnou. E ali, nesse momento, ele teve mais liberdade interna para desenvolver outras formas de ação, desenvolver outras qualidades. Mas presta atenção numa coisa, tá? Eu vou ler aqui uma partezinha
de um texto lá do blog Nascer Várias Vezes. A reencarnação é uma vida protegida, protegida dele mesmo. Esta proteção visa facilitar sua evolução naquilo que foi planejado antes de nascer. Essa é uma parte de um texto que tem lá no blog Nascer Várias Vezes, chamado Nós Escolhemos Nossa Encarnação. Até que ponto nossa vida é programada no plano espiritual? Vai lá, leia, que é uma boa leitura para você. Bom, o que eu quero estar falando com você nisso daí é o quê? Então existe um planejamento. Esse cara, que eu estou dando de exemplo, ele tinha uma forma de resolver os problemas dele, que seria através da violência. Quando isso fica inativo e ele renasce, ele começa a desenvolver outras formas de solução de problemas. Isso significa outras qualidades, outros aprendizados. Bom, aí esse cara desencarna, ele morre. O que acontece com o espírito dele? Ele tem esse lado aqui do uso da violência que não foi resolvido nessa encarnação, mas ele teve aquela missão de vida que foi cumprida, ou seja, ele tem outros recursos que estão dentro do espírito dele. Então ele passa a ter o quê? A questão do uso da violência, mas também esse outro lado mais nobre, mais evoluído, que se formou dentro dele. Portanto, numa outra encarnação, ou mesmo no plano espiritual, será mais fácil dele tomar decisões nobres, decisões positivas. Ele ter situações onde, em vez dele partir para a violência, ele vai escolher o diálogo. Então, quando você tem múltiplos recursos, você tem a possibilidade de, em vez de só escolher esse daqui, você pode escolher esse, você pode escolher esse, você pode escolher esse e esse. Então, isso faz parte de um planejamento. Ou seja, eu vou te dar outros recursos de tal forma que vai facilitar você superar essa dificuldade relacionada ao uso da violência. Mas isso normalmente não vai ser feito numa única encarnação, tá, gente? Às vezes é 2, 3 ou mais. Além do que, a gente trabalha e a gente evolui muito no plano espiritual. Eu acho que ficou claro para você essa questão da proteção. A grande função da proteção é essa: te ajudar a desenvolver novas qualidades, te ajudar a desenvolver novas sabedorias, experiências mais sadias, experiências mais saudáveis. Então, com isso, você vai agregando o que é bom dentro do seu espírito. E aí, quando você for fazer o confronto, tá certo? Você está numa situação X, onde você pode matar o cara ou você pode ter um diálogo. Esse é o momento do confronto, o momento onde você vai ter que tomar a decisão. Fica mais fácil de você optar por aquilo que provavelmente vai ser o melhor, que é o diálogo. Eu convido você a estudar o meu livro Nascer Várias Vezes. Ele é fundamental se você quiser conhecer a reencarnação sobre uma ótica lógica, uma ótica aonde vai explicar para você as questões relacionadas à sua ação na vida, à sua evolução espiritual. Quero te convidar para receber através do WhatsApp as nossas mensagens, e eu também vou deixar o link na descrição desse vídeo. Paz e bem.
Até mais.